Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério e que me deixou muito reflexiva durante esses dias, e aí eu pensei, por que não gravar um vídeo falando sobre o assunto? Então hoje a gente vai falar sobre propósito. Bom, propósito é o que norteia a gente, é o que dá sentido para a nossa vida, é o que dá sentido para o nosso trabalho, é o que dá sentido para tudo. Então, se você não tem um propósito, se você não consegue enxergar o seu propósito, é muito mais difícil você se sentir motivado, você se sentir engajado. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar bastante, né? Atualmente está sendo muito dito sobre moda com propósito, e isso tem que estar atrelado na nossa comunicação também. Então, hoje eu vim falar sobre isso porque, além da nossa produção de conteúdo, que era o foco principal, né, aqui no meu perfil, é importante a gente conseguir ver o nosso propósito em todos os âmbitos da nossa vida. Em um curso de liderança que eu estava fazendo recentemente, que estou fazendo, né, o professor ele passou a seguinte tarefa, que a gente montasse e avaliasse a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores para cada âmbito da nossa vida. Não só no âmbito profissional, não só para dentro da empresa, mas para sua relação com a sua família, para sua relação com o mundo, enfim, a gente pegar cada ponto da nossa vida e conseguir enxergar o propósito daquilo, né? E tudo tem uma missão, tudo tem um porquê. Então é muito importante a gente conseguir enxergar isso para a gente dar mais sentido para tudo. Então vamos lá. Dentro do marketing, a missão, a visão e os valores da empresa são premissas estratégicas. Então, quando você começa um planejamento de marketing, a primeira coisa que você começa a traçar é a sua missão, a sua visão, seus valores. Mas muita gente não sabe o que fazer com isso. Muita gente não enxerga a verdadeira importância disso. E assim, muita gente fala, você não vai precisar publicar isso em lugar nenhum, as pessoas não precisam saber qual é a sua missão e tal. Mas isso vai fazer total sentido para as pessoas se identificarem com o que você faz e se sentirem atraídas pelo que você oferece. Porque elas vão começar a te enxergar com outros olhos, elas vão entender o porquê que você faz aquilo. E para além da sua relação com o seu público, isso também vai ser importante para os seus funcionários também. Porque se eles não entenderem qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores, eles não vão ter um norte. Eles podem pensar que a empresa acredita em uma coisa e, na verdade, a empresa acredita em outra. Então, vocês não vão estar alinhados, né? E isso entra a questão de motivação, entra diversos outros aspectos que também estão envolvidos com isso, que é o que compõe a cultura da empresa. Então, vamos lá. O que é a missão? A missão é o que você faz e é o porquê que a sua empresa foi criada. Qual é a missão dela? Por que ela existe? O segundo ponto, que é a visão, são os objetivos da sua empresa. O que você visa a longo prazo, né? Qual é a visão, literalmente, da sua empresa? Nesse curso de liderança que eu estou fazendo, quando a gente entrou na parte da visão, uma coisa que ele trouxe, né, como exercício é a gente ver se os nossos objetivos eles são grandes, se eles são fortes dentro do que a gente está fazendo e se eles são constantes, se a gente está sempre indo rumo àquilo. Se tiver esses três aspectos, né, de ser grande, forte e constante, a gente está na visão correta. E o terceiro ponto são os valores, que é justamente o porquê que você faz aquilo. É o que norteia, é o que vai gerar identificação das pessoas, são os valores, o que você acredita de verdade. E são as suas crenças que vão fazer com que as pessoas se identifiquem e comprem a sua ideia, porque elas acreditam na mesma coisa que você. Então, se você tem os seus valores bem definidos e as pessoas conseguem enxergar quais são esses valores, é muito mais fácil delas se identificarem com você. E aí, isso é o que forma o nosso propósito
e é o que vai fazer a gente querer acordar todo dia em busca de conquistar as coisas que a gente está planejando. É isso que vai motivar a gente no nosso dia a dia, é a gente ter isso bem estruturado, né? Porque tudo tem que ter um propósito, né? Um objetivo, senão você simplesmente só tá passando ali os seus dias e não tem um porquê. Bom, eu já falei que é importante a gente mostrar isso na nossa comunicação, tanto interna quanto na comunicação externa, mas eu vou dar alguns exemplos de formas que a gente pode usar isso. Por exemplo, quando a gente está estruturando a nossa bio, a gente fica sem saber o que escrever, né? Muita gente tem essa dificuldade. E aí eu vejo muito que as pessoas têm dificuldade porque elas não têm bem definido qual é a missão delas, qual é o propósito delas, o que elas fazem, né? Então, a partir do momento que você tem isso bem definido, você consegue colocar aquilo ali na sua bio e as pessoas vão entender melhor o que você oferece e elas vão se sentir mais atraídas a te seguir ou não. E além disso, no teu conteúdo, você pode trazer também. E aí eu queria falar sobre uma ferramenta que está sendo muito usada hoje em dia na comunicação, que se chama Golden Circle. O Golden Circle ele foi criado por Simon Sinek, que é especialista em liderança, e consiste justamente em você comunicar de dentro para fora. E eu gosto de falar que é literalmente de dentro para fora, que é você comunicar com sentimento. Então, o Golden Circle num círculo maior é o que você faz. Num círculo um pouco menor é como você faz. E no centro é o porquê que você faz. E aí, quando você comunica, começando pelo porquê que você oferece aquilo, depois mostrando como você faz aquilo e por último mostrando o que é, as pessoas elas se interessam mais. Elas conseguem enxergar um significado naquilo que você está oferecendo e não só um produto, né? Que aí entra aquela questão, né? De ter um propósito maior. Hoje em dia a gente não oferece simplesmente um serviço, a gente não oferece simplesmente um produto. E sim, a gente oferece o que está por trás dele, que é justamente o porquê, que é o propósito daquilo. Então a gente vende o significado, a gente oferece o significado. E eu não tô falando só quando a gente tá querendo vender. Eu tô falando de tudo que a gente faz, quando a gente comunica, o meu conteúdo. Então eu tenho que ter isso bem definido para que as pessoas consigam entender que a minha comunicação precisa ser clara e as pessoas precisam entender isso também. Tanto os meus funcionários quanto os meus clientes. Então, quando a gente consegue essa clareza, quando a gente consegue dar significado ao que a gente está fazendo, as coisas fluem muito melhor, né? E é isso que eu acredito e era isso que eu queria passar para vocês, porque é muito importante a gente conseguir enxergar o propósito das coisas e é isso que vai motivar a gente, é isso que vai motivar os nossos seguidores, é isso que vai motivar os nossos clientes e é isso que tem que estar atrelado a tudo que a gente faz. Eu acho que também esse período de pandemia, eu já falei isso anteriormente, né? A gente parou para repensar diversas coisas. Então, quando a gente traz um significado, a gente tá sendo mais real, a gente tá sendo mais sincero, né? Então, eu acho que isso tem que estar muito atrelado na comunicação a partir de agora. Sim, já estava um movimento, né? Mas eu acho que vai ser decisivo, assim. Quem não pensar dessa forma, quem não agir dessa forma, aos poucos vai sendo deixado para trás, né? Então era isso que eu queria trazer. E que a partir desse momento a gente consiga enxergar a missão de tudo, a gente consiga colocar propósito em tudo que a gente faz em todos os âmbitos da nossa vida, para que a gente realmente sinta o sabor das coisas que a gente está fazendo e a gente se sinta motivado e realmente a gente depois deite na cama com aquela sensação de eu cumpri minha missão do dia, né? Então era isso que eu queria trazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem comentar sobre, comenta aqui e vamos nos ajudando e rumo ao nosso propósito, que é o mais importante.